E aí, depois que eu ler, Alexandre vai fazer a prece inicial, tá? O tema é razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É um amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É um meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É um refúgio certo para as ocasiões de tormento. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Todas essas características, paciência, serenidade, calma, tolerância, virtude, é para a gente usar aí nas horas difíceis que a gente tem. Né? Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, em nome dos nossos benfeitores espirituais, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, conectados primeiramente a Ti, que possamos serenar nossos corações, abrir nossas mentes, para que possamos aprender um pouco mais sobre as verdades eternas, esse estudo no livro dos médiuns possa ser feito, possa ser conduzido com a tua luz, com o teu amparo, para que todos os encarnados e desencarnados possam aproveitar o melhor, sempre. Agradecidos estamos, graças a Deus. Irmão, começando aqui, né? O livro dos médiuns, a gente está lá no capítulo 22, da mediunidade nos animais, item 234. Aí vem a pergunta, né? Podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada essa pergunta. Parece que alguns fatos respondem afirmativamente, o que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de carta as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências. E o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso se torna convir em que, nesta circunstância, a perspicácia deles deve sair de luta do homem, pois ninguém há que possa lisonjear se fazer o que eles fazem. Lisonjear-se e fazer o que eles fazem. Fora mesmo necessário supor-nos para algumas experiências,
um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável, sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanentemente refuncionária como uma regularidade, uma precisão que não lucidez. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são de natureza das que fazem os prestidigitadores, já em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios que usam estes, notadamente das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante, e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois que a dificuldade a aprender é bem maior do que seria se o fácil agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar, por este simples fato, o emprego do processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo, mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar carta do que os habituar a repetir áreas ou palavras. O mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar a segunda vista. Obriga-se o paciente a ir ao extremo, para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito imperfeita imitação do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Bom, eu entender aqui essa questão que passa ali, né? A pergunta é se os animais podem ser médicos, né? Então, eu contado aqui a experiência com o pássaro, né? Que tinha essa capacidade de pegar, escolher cartas, né? E através dessas cartas, algum significado, né? Supostamente mediúnico. O que foi, pelo menos que eu entendi aqui, que, na verdade, isso é um truque, né? Não tem fundamento nesse tipo de coisa. Então, né, pelo que eu entendi, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Não existe uma mediunidade. Não existe uma mediunidade. Sim, na verdade, um truque, né? Um truque. O animal não tem essa capacidade, né? Eu não sei o que eu entendi. E aí, Valquíria, você estudou antes, é isso mesmo? Está vendo, Valquíria? Talvez. Bom, alguém mais queria colocar aí, Aldo? Não, eu entendi o que está aqui. Esse é um tema que até muito me interessa. Eu concordo com você na interpretação do item, né? Que faça um truque e dá a impressão de que o animal tem uma inteligência que não tem. Também não nega veementemente, eu não entendi aqui na resposta, uma negação veemente de que os animais possam ter algum tipo de sensibilidade para enxergar. Não tem como animal, como médium, porque ele não tem inteligência para isso. Entendi que. Nelson, algum comentário aí? Eu peguei meio em cima
entrei agora, meio atrasado, aí eu tô meio, na verdade, eu não cheguei nem a escutar o texto direito. Ainda tô lendo aqui no computador. Tá, eu só assim, fazendo um resumo, né? É a pergunta 234 do capítulo 22 do livro dos Médiuns, né? Que fala da mediunidade nos animais. Então, a pergunta é, podem os animais ser médiuns? Aí o livro, né, a pergunta descreve uma experiência, né, que provavelmente foi Allan Kardec que presenciou uma sessão onde tinha uns pássaros, né? Um pássaro que pegava cartas, e tipo assim, respondia perguntas, né? Como se fosse uma mediunidade de um pássaro, entendeu? Entendi. Então, a conclusão que o livro, né, nesse livro, a conclusão que eu cheguei, né, que eu peguei nesse capítulo, é que é um tipo de animal que é treinado para esse tipo de coisa, né? Da mesma forma que você treina um animal para cantar uma música, né? Hoje mesmo eu vi, né, um animal que parecia que estava cantando, cantando um rock, né? Enfim, então, assim, um animal que foi até essa coisa, né? A pessoa que consegue fazer isso tem uma habilidade, né? Da mesma forma que o animal também tem uma certa inteligência, né? Mas é uma coisa de mais de nutrição, de treinamento, é uma característica de mediunidade, né? Um processo de não vai se usar de um animal para poder se manifestar. Deixa eu tirar uma dúvida, assim, que ficou um pouco em aberto assim, na minha cabeça. Ele coloca aqui que os animais, eles não têm a capacidade de serem médios no sentido de não terem a capacidade de ser um canal, de ser um meio, né, como o próprio nome diz, para ver e interpretar as comunicações dos espíritos. Mas ele também não nega veementemente a possibilidade do animal ter a acessibilidade de ver um espírito. Correto ou eu estou entendendo de maneira errada? Não, eu acho que aqui eu não vi em nenhum momento. Pode ser, a gente pode adiantar, então, né? De repente, ler aí, alguém gostaria de ler a 235, a gente vai compartilhando aí. Pode ser que isso esteja detalhado mais na frente. Nesse item aqui eu não cheguei isso, não, Helder. Pode ser que mais para frente fale, entendeu? Sim. Vamos ler 235. Você quer ler para a gente aí, Helder, por favor? Quer ler não, Alessandra? Eu gostaria que você ler bem. Estava com saudade de você ler. Tá bom. Vamos ler aqui. 235. Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal. Por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta a que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência, neles ou em outros animais, de uma faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se seus animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico, parece mesmo, se supõe que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. Entretanto, o que não se dá. Eu estou entendendo, estou deixando aí bem aberto, né? Acho que, assim, eu continuo entendendo que, assim, ele não nega a possibilidade dos animais poderem perceber os espíritos, mas não como médium, porque para ser médium, você tem que servir como meio, né? Então, você tem que ter, digamos, dentro do nosso ponto de vista, uma inteligência humana para interpretar e repassar a mensagem dos espíritos. Assim como um cachorro pode ver uma pessoa encarnada, mas ele não pode pegar um pensamento de uma pessoa encarnada e transmitir para outra. A não ser que você tenha um papagaio, uma coisa assim, tem um truque por trás. Eu sei lá, cara, eu acho que assim, ser médium para a gente, né, que é um ser, né, inteligente, né, dotado, já é tão difícil, você imagina um animal, entendeu? Talvez não, porque o animal, pelo menos, ele não tem Filtro.
Não tem essas vicissitudes que nós temos, né? Mas ele não tem consciência, né? Não tem consciência de si próprio, né? Tipo, ele pode ter a capacidade de perceber, mas não de relatar essa percepção. Então ele não tem como ser médio, porque para ser médio não basta só você ver. Você tem que servir de meio mesmo, poder ter inteligência de comunicar aquilo de alguma forma, de codificar o que teoricamente o animal, de acordo com o que não há evidência, digamos assim, para falar de que um animal possa fazer. Eu sempre entendi que os animais, por terem energia, eles veem os espíritos, mas ser intermediário, não. Isso, Eu acho que é por aí mesmo, Luiz. A minha percepção até agora foi nesse sentido também, né? Lúcia, queria comentar alguma coisa? Está aí quietinha aí. O jornalista está aqui. Roda na luz tem. É só ativar o áudio aí, Lucinha, para você poder falar. Nesse cantinho aí. Não sei como é que é no computador. Aí, agora sim. Não, Alexandre, eu vou falar. Eu estou com dificuldade de ouvir. Eu não sei se é a igreja do meu vizinho que está gritando aqui, eu estou com dificuldade, ou é alguém aqui fazendo outra coisa aqui. Ontem eu cometi uma gafe enorme aqui na hora que eu estava em coisa aqui com o Divino. Não, olha só, eu estou vendo vocês falarem aí, é lógico que o animal, ele não pode ser um médico, só a pessoa. Como é que o espírito poderia transmitir a sua mensagem para um animal e ele reproduzir aquela mensagem? Não é? Ele pode ter uma sensibilidade, como você falou, Helder, por exemplo, um animal, quando vem um monte de espírito assim, que a sensibilidade ele perceber e ele estacar, parar. Ou um cachorro ficar latindo muito quando vê espírito, tudo bem. Agora, ele não pode transmitir a mensagem do espírito, então ele não pode ser um médium, não é? Eu compreendi isso também. Então, vamos adiante. Quem pode ler aí a 236? Quem se habilita aí? Luiz, com a sua voz. Vamos lá, vamos ler aí. 236. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos dito ocasião de fazer de instruções suas, para bem se aprender o valor da sua demonstração. Essencial é se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que atrás reproduzimos. Tem uma dissertação número 225 aqui. Acho que é lá atrás, né? Essa comunicação deu a ele, em seguida, a uma discussão que se travara sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele em virtude desse axioma. Quem pode, o mais pode, o menos. Que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia ou antes em lógica pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é,
uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, deveis poder animar a matéria já animada e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo não é assim. Não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos, que é um médium, é o ser. É um indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito o vosso perispírito e o nosso procedem no mesmo meio. São de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprime toda a refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais, outros, de boa mente, lhes atribuem uma, igual, por assim dizer, a nossa. Porque hão de pretender, desse modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não convencei-vos o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível. O homem, o rei da criação. Ora, não é essa a condição fundamental da perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecer, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Pois é, aqui só fazendo uma pausa aí, Luiz, já ficou claro aqui, né? E, né, o que foi dito aqui pelo Espírito, né? Que não existe, né? Não tem como, você não tem. Você tem que ter aquela sintonia, né, entre espírito e perispírito, né? E isso aí só se dá de semelhante para semelhante, né? A gente não consegue fazer isso com um animal, né? Você não consegue fazer, você não tem
refratariedade, né? Essa característica, né? Que é intrínseca da, né? A gente tem que ter um par, né? Tem que ter a mesma conexão, né? Digamos assim, de mente, de espírito, para você conseguir fazer essa comunicação. Então, como é que você vai fazer isso com um animal? Você não consegue, né? Você não tem a mesma essência, né? Isso, né? Você, assim, você consegue até animar. Você pega uma mesa, você consegue transmitir um movimento a uma mesa, como era no começo, né? Os fenômenos das mesas girantes, para ela fazer toque. Mas a mesa não é um médium, né? Ela está simplesmente, né, sendo animada para projetar um som, batidos. É diferente, né? É diferente de um espírito que se liga, né, ao médium e através dele se manifesta, seja pela escrita, seja pela fala, enfim, de várias maneiras, né? É bem diferente esse processo aí, coisa que eu acredito até agora, no animal aqui seria absolutamente possível. O animal pode ser adestrado, né? Alguém pode continuar aí para a gente? Pode passar o Luiz? Eu leio daqui. O cão. Oi? Começa aí no cão. O cão, O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem. Será perfectível por si mesmo. Por sua iniciativa pessoal, ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu uma choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. O ninho de pardais, de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre o ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível e irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo que se vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudarem, precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos às mesmas leis do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção das suas raças.
Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas e pianos. Fazem que se movam, sim, mediunizam. Não, porque, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiums, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões de que queiramos imprimir. Para isso, precisamos de médiums. É positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu mau grado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, como a propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros, é quase inexplicável para vós. Unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimentos amóveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebas a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados, com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo diante de um obstáculo imaginário, tendo como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-lo de mover-se. Lembrai-vos da mula, de Balaão, que vendo o anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo, e que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. É isso aí. É aquilo exatamente, né? Ficou bem claro agora, né? Agora ficou claro. É só para fechar aí, para o seu raciocínio, fechar esse capítulo aí, é um finalzinho aí, tá? Eu vou dar continuidade aqui, para descansar um pouquinho o Elcio. O senhor T disse, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído em uma espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido, aurido numa essência superior à essência especial de sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do rato, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o motor fluido dos animais, propriamente ditos, aniquilamos íamos, aniquilá-los íamos instantaneamente, se os minimizássemos. Isso posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos. Se desenvolve neles que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto,
deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades e sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que lhe seja sensível e apreensível. E com o auxílio dos materiais que possui, que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro do animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzidos? Não. Deveis, então, concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem um concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados. Espíritos como nós podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso, e não nosso. Erasto. Tem uma nota aqui para fechar. Em setembro de 1861, encontra-se o evidenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros de sala, para tirar de um maço de carta as que se queiram. Então, né, a questão aí ficou bem clara agora, né? É isso aí. Precisa-se ter um médium, né, consciente ou inconsciente, para se ter o fenômeno mediúnico. Para mim, ficou claro aí. Alguém quer fazer mais um comentário, pessoal? Ficou bem claro. Vamos aí, à vontade. Ficou bem claro. Deixa eu ver se tem mais que está aqui, que não se pronunciou ainda. Valéria, quer comentar alguma coisa? Não, querido. Para mim está tudo perfeito, ficou bem claro. Ok. Regina? Luiz? Não, para mim foi bem esclarecedor para mim. Tirei todas as minhas dúvidas aqui. Que bom. A gente também ficou legal. Pô, eu acho que, Lúcia, você queria acrescentar alguma coisa aí para a gente fazer o fechamento, né? Eu acho que não vale a pena a gente começar um outro capítulo, né? Sim. Ah, Aparecida, quer comentar alguma coisa, querida? Desculpa. Tá tranquilo? Ah, Aparecida, então, olha só. Você não vai sair sem fazer nada, sem falar nada. Então, exatamente, a gente está com muita saudade de ouvir, né? De ouvir um pouquinho, ouvir tua voz, e que você faça, então, por favor, a nossa prece de encerramento. Pode ser? Você abriu o microfone e depois fechou de novo, Aparecida. Agora Não, abriu. tá aberto. Tá aberto? Tá. Eu ainda não sei, eu ainda não estou sabendo mexer direito aqui nesse negócio, não. Não, mas tá ótimo, a gente está ouvindo aí. Agora Tá. fechou. Abriu Não, agora. tá. Agora pô. Deixa assim. Isso. Tá. Vamos lá, Então já vai para a prece? por favor.
Então, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Senhor Jesus. Nós agradecemos, Pai querido, por tudo que nos tem dado, Senhor. Agradecemos os trabalhadores do Divino Espírito Santo, os trabalhadores da Seara do Pai. Estão sempre nos ajudando, Pai querido, nos amparando, nos incluindo. Que Ele possa permanecer conosco, Senhor, nessa semana que se inicia, que termina também, pois precisamos muito da sua ajuda, Pai. Pedimos, Senhor, por essas pessoas que estão desencarnando abruptamente por essa doença, Senhor, pelos seus familiares. E por todos aqueles, Pai, que estão no leito de dor, que eles possam se parar na tua bênção, Jesus. E graças te damos por tudo, Pai. Pedimos por nós, pela nossa família, pelos nossos parentes, por toda a humanidade, Senhor. Tenha compaixão de nós, Jesus. Precisamos muito da sua mão amiga nos nossos ombros, nas nossas vidas, em todos os nossos momentos, Senhor. E graças te damos por tudo, Pai. Pedimos autorização para encerrar o nosso encontro no dia de hoje, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Muito bom estar com vocês de novo. Cada dia melhor o nosso encontro, né? É isso aí. Olha, se tem um lado bom da tecnologia é esse. Eu ainda estou aprendendo a mexer ainda. Eu fico aqui para lá e para cá, mas eu estou aprendendo. Mas é assim mesmo, Aparecida. Vai cutucando, aí você vai descobrindo, vai ficando mais segura, vai se habituando com o painel. Quando você vê, virou igual o telefone normal. Tá certo. Tá bom, gente. Boa noite, tá? Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite para Muito gente. obrigado. Boa noite. Gente, Boa noite a todos aí. Alexandre. Boa Alexandre, noite. Oi. aqui, semana que vem, entra em obsessão. Vou dar sugestão de livro. Eu estou relendo. É de Divaldo, Nos Bastidores da Obsessão. Tem também Tormento da Obsessão. São livros ótimos. Quem puder reler ou ler esses livros, é muito Tá. bom. Ô, Lúcia, depois você coloca a mensagenzinha lá no grupo para lembrar para a gente dos nomes direitinho. Tá bom? Para a gente procurar aqui. Ver se tem. É o quê? Coloca Fala, depois lá no grupo o nome desses livros aí, do escrito, por favor. Tá bom. Tá. Tá bom então, meus queridos. Boa noite, bom final de Boa semana. noite, boa noite. Boa Obrigado. noite. Bom final de semana. Boa noite, Santinha. Boa noite, Valquíria. Boa noite a todos. Boa noite, Jean Luiz. Boa noite. Bom final de semana. Valeu. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo, querida. Até segunda. É segunda.